Constantino deixou claro quais evangelhos ele considerava aceitáveis. Ele encomendou a criação de 50 cópias de uma Bíblia cristã que continha apenas os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O que aconteceu com os outros evangelhos? No ano 382 d.C., outro concílio religioso literalmente proibiu que os cristãos os lessem. Sob o imperador cristão Teodósio, todos os outros evangelhos foram considerados heréticos. Foram banidos ou enterrados, seus donos presos e às vezes executados. Havia vários outros textos que verdadeiros cristãos devotos amavam. Eles devem ter sido lidos por muito tempo, até que os bispos chegaram para dizer: não deveis ler isto, mas deveis ler aquilo. O que estava escrito nesses evangelhos perdidos? O que os tornava tão ameaçadores que tiveram que ser banidos ou destruídos? Ninguém soube por quase 2000 anos. Mas em 1886, o Evangelho de Pedro emergiu das areias do deserto egípcio. Outras descobertas espantosas se seguiram no século XX. Os evangelhos de Tomé, de Maria Madalena, de Judas. Esses evangelhos perdidos revelam uma visão muito diferente de Jesus. Uma abordagem diferente da espiritualidade. E uma versão do cristianismo que um dia ameaçou a base da própria fé. Durante quase 2000 anos, os cristãos acreditaram que existiam apenas 4 evangelhos que contavam a história de Jesus de Nazaré. Em 1886, o Evangelho de Pedro foi o primeiro evangelho perdido descoberto em séculos, sugerindo a existência de uma história secreta de escrituras proibidas. Em 1945, uma descoberta assombrosa revelou uma vasta coleção de evangelhos perdidos e mudou para sempre a história do cristianismo. No Egito, perto de uma cidade chamada Nag Hammadi, um fazendeiro e seus companheiros encontraram um pote de barro lacrado que continha um tesouro de 1800 anos. Dentro dele, havia 52 textos com títulos, como os Atos de Pedro, o Apocalipse de Tiago e o Evangelho de Tomé. Eram literalmente evangelhos perdidos, mencionados por escritores da antiguidade, mas aparentemente enterrados depois da consolidação do poder do imperador romano Constantino no ano 325 d.C. As escrituras só haviam existido como lendas, até aquele momento. E talvez a mais surpreendente dessas escrituras perdidas seja o Evangelho de Tomé. Uai, seu app de vídeos curtos.